Pai Damião, alguns espiritualistas nos aconselham a tampar o umbigo com esparadrapo para evitar energias densas negativas. O que o senhor diz a respeito? Então, quer saber da minha opinião, Sua não é? opinião. Então, isso daí é muito importante, porque isso daí é um posicionamento de Pai Damião, não é? Sim. Diante dessa questão de tapar o umbigo, algumas pessoas colocam, como vocês chamam aquela fita? Esparadrapos. Algumas pessoas colocam esparadrapos, não é? No umbigo, quando está se sentindo vampirizado, sem Sugado muita sugado, energeticamente. sem muita energia, não é? Desprendendo muita energia. Mas somente o esparadrapo. O esparadrapo não é somente o suficiente, não é? Porque estamos falando de campo energético. O esparadrapo, tão somente no corpo físico, ele não tem um condensador energético, ou esparadrapo, não é? Essa fita colante que vocês incluem no umbigo. É necessário que coloque, por exemplo, um pedaço de alho, uma folha de hortelã. Por que o alho e hortelã? Vou explicar. E também vou explicar por que o umbigo, não é? Porque a pessoa poderia colocar o esparadrapo no peito, não é? Sim. O vínculo que fez você amadurecer em termos de corpo físico foi o cordão umbilical, que foi cortado quando você saiu da barriga da sua mãe, não é? Então, este campo energético espiritual de vínculo, não só materno, mas de vínculo espiritual, associado da maturação, de quando você estava ainda no plano espiritual, se aglutinando no campo físico, ainda é um vínculo muito importante. A região do umbigo é uma região de muita potencialidade energética para recepcionar e para também desprender. E então, às vezes, aqui presencialmente, indicam que a pessoa coloque um pedaço de alho no local. O alho é para quando você está sendo ameaçado, está sendo desprendido muito campo energético, muito espiritual. Mas claro que você não vai deixar o alho indeterminado por tempo, não é? Você deixa por 1 dia, 2 dias no máximo, porque o alho tende a te proteger e selar imediatamente aquele duto que está sendo desprendido, não é? Ele corta. Muitas vezes você pode estar passando por processo, inclusive, de bocejamentos, né? Você vai abrindo a boca muitas vezes. E eu já ensinei o quê? Nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, 3 vezes você faz na sua boca. Caso você esteja bocejando muito, desprendendo também energia, quer seja por conta da presença de alguém, em um ambiente, ou até mesmo seu campo espiritual captando a frequência, não é? Então isso daí pode ajudar a você a colocar o alho no seu umbigo e deixar durante 12 horas, 1 hora. Isso tudo vai depender do campo que você está, não é, filho? Às vezes, por pouco tempo, você já se sente mais fortalecido, mais blindado. Então, você depois já tira, que já está resplandecido. Além das orações e preces, sim? Quando você coloca a folha do hortelã, às vezes, aconselho colocar a folha do hortelã, pode ser miúdo ou graúdo, tá, filho? Geralmente a pessoa coloca miúdo. Quando você precisa de energia para tomar decisão, para quando você precisa ter energia para ter aquela conversa desafiadora, por exemplo. Não existem, às vezes, as situações que exigem que a pessoa esteja na sua força, na sua potência máxima. Não só os banhos de ervas podem ser empreendidos neste momento, como a folha do alecrim, não é? Muito bom para dar essa força, essa firmeza, mas colocar isso do banho, não é? Mas para colocar no umbigo a folha da hortelã. Você se sentirá mais forte, mais fortalecido para tomar decisões, para iluminar a sua mente, às vezes de campos que estão obscuros, não estão claros. Então isso daí auxilia. Deu para compreender? Deu para compreender. Então, um período
depende do A desprendimento. reação física a Sim. pessoa vai sentindo, Deixar né? no Se máximo observando. de 24 a 48 Certo. horas, não mais do que isso. E até Para não dar substituir uma o alho, irritabilidade, né? sim, para não dar sensibilidade e irritabilidade na pele, inclusive. Porque o alho, É uma erva quente. sim, é uma erva muito quente. Né? Pai Damião, como efetivamente compreender que os guias espirituais se consubstanciam como um auxílio necessário à nossa caminhada evolutiva e não como uma muleta, denotando profunda dependência? Dentro dessa pergunta, coloco uma grande reflexão. Certa feita, falei aqui no tratamento espiritual que 50% depende do médium, da pessoa que pede, e 50% depende da guiança espiritual. A guiança espiritual muitas vezes faz a parte, mas é preciso que também o médium, a pessoa que pede, solicita, o encarnado, faça também a sua parte diante do autoconhecimento, diante da autovigília, da autovigilância, da fé empreendida, do acreditar na espiritualidade. Porque não basta a espiritualidade. Por exemplo, quando existe algum imprevisto, vou colocar aqui um exemplo. Você fica doente, um exemplo. Você ficou doente em qualquer tipo de enfermidade. E então logo a mente pode ser colocada. A espiritualidade não cuidou de mim. A espiritualidade deixou que eu ficasse doente. Mas, ora, caríssimos, o ficar doente não pode ser creditado tão somente para a espiritualidade. Qual a parte que você está fazendo, como você está se alimentando, como está não só se alimentando de alimentos físicos, mas se alimentando de pensamentos. Como é que você está alimentando o seu corpo e a sua alma? Quais são os hábitos que você tem empreendido? Eu abri o tratamento de hoje falando do sono, inclusive. Quais são os hábitos que você tem empreendido? Como está esse acolher de você com você mesmo? Então, dentro do processo de colocar a espiritualidade como muletas, chamo também a atenção, abrindo aqui um espaço de outra reflexão, para os oráculos. Muitas pessoas se colocam muito dependentes de oráculos, quer seja búzios, quer seja cartas, runas e tantos outros, borra de café e tantos outros oráculos. É importante que os oráculos sejam utilizados para coisas pontuais e orientadoras em momentos específicos e não de forma diária, de forma banalizada. Porque isso daí você está querendo a delegação de responsabilidade. Você quer que a responsabilidade seja sempre da guiança. É parecido quando alguém vai se consultar com um preto velho e pergunta se é para a pessoa finalizar o casamento ou continuar no casamento. Ora, caríssimos, quem deve decidir isso é a pessoa que perguntou, é o médium, é a pessoa encarnada e não a espiritualidade. A espiritualidade pode fortalecer o corpo e o espírito para que o melhor se manifeste, que algo seja iluminado na mente, acalmado, porque às vezes a pessoa pode estar passando por algum processo de perturbação espiritual, sim, e depois daquele processo de fortalecimento do corpo físico e espiritual, da mente, possa ser que o casamento continue, assim como possa ser que o casamento finalize. Porque se a pessoa já chegou a um tipo de pergunta como esse, porque muitas coisas dentro do casamento já estão ruídas, já estão corridas por dúvidas, por mágoas, ressentimentos. Então é muito importante a não dependência dos oraculistas, vamos chamar assim as pessoas que jogam os oráculos, não é? Dos oraculistas. Corram de oraculistas que querem aprisionar você, porque só falam justamente coisas que você quer. Infelizmente, dentro deste planeta Terra, existem muitos oraculistas que por meio de campo monetário, ou seja, por meio de campo financeiro, ficam falando somente coisas que o consulente quer, colocando a espiritualidade como uma grande muleta, como um grande delegador de responsabilidade. Ora, caríssimos, observe cada vez mais como estão sendo as suas condutas diante da espiritualidade. Espiritualidade não é um grande mercado de escambos em que você dá uma coisa e a espiritualidade te dá outra porque você deu algo em troca. Não.
A espiritualidade é um grande campo de inteligência, de criatividade, de sublimação, ascensionatória. Então é importante que vocês entendam que a espiritualidade é o ar que vocês respiram e que muitas vezes esse ar pode estar aí à sua disposição, mas você não estar a perceber porque os seus olhos, seus ouvidos, as suas narinas, os seus sistemas sensitivos, não estão abertos para o que a espiritualidade efetivamente tem a dizer. Existem pessoas que só querem escutar o que é conveniente para si. Quando um preto velho, por exemplo, chama a atenção de algo da vida, diante de um direcionamento específico, eu acho que o médium não estava incorporado. Acho que ali não tinha preto velho. Não é? Porque isso daí é muito mais cômodo. Dizer que ali não era a espiritualidade que estava falando por meio da mediunidade, quando algo tocou nas suas feridas, quando algo serviu como um ato convidativo para que você saísse da zona de conforto, da palidez de vivenciar, de viver, de sobreviver. Quantas pessoas sobrevivem em status de zumbis? É importante sair do status de zumbi, deixar de sobreviver e passar para viver. Porque cada criatura que está aqui no planeta Terra tem um discernimento suficiente, ou se não tiver, vá despertando cada vez mais com essa entrega espiritual e do autoconhecimento responsável, para que a espiritualidade não sirva como muleta, mas como uma grande apoiadora, uma grande aliada nesta caminhada, para que vocês entendam que efetivamente vocês não estão sozinhos, pela multidimensionalidade que existe aqui no plasma de vocês. Se cada criatura pudesse observar o campo energético e espiritual de cada ser encarnado, seria o caos. Então foi criado o corpo humano, para que nivelasse de uma maneira equitativa, para que os seres pudessem exercitar o respeito diante das adversidades. Afinal, cada criatura, em suas estruturas corpóreas, dentro das suas experiências como seres humanos, possui as suas particularidades e individualidades, não somente pelas características físicas, por óbvio, comportamentais, que vêm pelo DNA, rapidamente identificado na corrente sanguínea, no corpo celular, mas também diante dos seus propósitos. Então, que cada criatura encarnada possa reconhecer a espiritualidade como algo sério, como o Benedito sempre fala, espiritualidade é coisa séria. Espiritualidade sem rótulos, sem julgarmos religiosidades. Não é porque você está seguindo por um caminho que o outro caminho deixa de ser válido. Todos os caminhos são válidos. O Mestre Jesus, Exu, Sananda, como cada um queira chamar, essa consciência crística, quando esteve plasmada e materializada dentro deste planeta, jamais constituiu qualquer conglomerado religioso. Ele pregou tão somente o amor. Ele respeitou a individualidade de cada um dos seus discípulos. Ele poderia ter desistido, porque os discípulos eram muito difíceis, com personalidades muito diversas. Ele poderia ter desistido, mas ele tinha um propósito, que era despertar e plantar naqueles corações daqueles homens bons, daquelas mulheres boas, o grande saber da consciência crística, para que fossem multiplicadores das boas novas, da palavra crística. E aqui não estou fazendo uma propaganda do cristianismo, eu estou resplandecendo a consciência crística, assim como houve a consciência mariana, assim como há a consciência búdica. Então, consciências de mestres que já se materializaram dentro deste planeta. Então, caríssimos, baixar as armas do preconceito, julgamentos, intolerâncias, para observar que o caminho é individual dentro da coletividade. Quem é o seu concorrente? Você mesmo. Quem é o seu inimigo? Você mesmo. O outro está no seu caminho paralelo ao seu, crescendo junto com a coletividade, mas
devendo prestar atenção no seu percurso individual também, para que juntos possam retornar à origem, e diga-se a origem, ao grande fractal de consciências mais sublimes, que estão em evolução, assim como você também está em evolução. Tudo está seguindo o seu fluxo. Não existe uma consciência, Deus, em consciência estagnada. Essa consciência está provocativa em termos de explosões de criatividade e inteligência sublimes, assim como todos vocês estão constantemente convidados. Estendi um pouco a resposta, não é? Mas acredito que deu para responder. Sim.